Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gabriel e eu sou um dos apresentadores do Dossicast. Bom dia, boa tarde e boa noite também. Eu sou o apresentador do podcast, sou Daniel e eu tô aqui do lado de Clara. Oi, eu sou a Clara e também sou apresentadora do Dossicast. Então, meu nome é Pedro, né? Sou professor de Geografia, estou aqui no processo de acompanhamento desses carinhas aí. Hoje a gente não está contando com a presença de Janaína, né? Que também faz parte desse e-mail, mas temos a participação hoje, né? Temos um convidado, que é Ryan, que vai estar aí se apresentando para vocês e dizendo por que está aqui, né? Fala turma, tudo bom? Primeiro agradecer o convite por estar aqui nessa nossa conversa, um bate-papo. A gente agradece. Um bate-papo, agradecer esse convite. Como muito bem o professor Pedro falou, meu nome é Ryan e eu tenho a alegria de liderar a Acelera Educação, que é uma startup que tem como principal produto o Acelera Neném, que a gente vai conversar mais sobre isso aqui. Então, estou à disposição para todas as perguntas. Episódio 3 segundos, pode falar. E o tema do vídeo é empreendedorismo juvenil. Então, acho que a primeira coisa que a gente quer começar é falando sobre o passado, né? A gente vai meio cronológico. Que a gente sabe de todo o sucesso que tem a partir de agora, né? Mas sempre como é que foi o Tem início? uma história por trás Porque, disso, né? assim, a gente sabe da dificuldade que a vida tem, então a gente queria saber como é que foi o teu início. Qual era o teu sonho quando tu era pequeno? Porque meu sonho era ser jogador. Ainda é Meu assim. sonho era ser espião. Inusitado. Eu assisti um filme que se chamava, eu esqueci o nome do filme, mas assim, era um espião jovem. Eu disse assim, cara, eu quero ser espião do FBI. Depois eu fui vendo que não tinha como. Depois eu fui vendo que não tinha como, e aí a vida foi me levando para outras coisas. Mas assim, se eu disser para vocês que eu sempre quis empreender, eu estaria mentindo. Eu nunca quis empreender na minha vida. Eu acho que a minha vida sempre foi voltada muito à gestão pública, à política. Eu lembro quando em 2012, eu estava no primeiro ano do meu ensino médio, que idade de vocês. Vocês ainda estavam em casa assistindo Cartoon Network. Mas eu lembro que eu ia para a escola e 2012 foi um ano eleitoral. E eu ia para a escola, levava adesivo do candidato, enfim, para todo mundo da escola. Então eu me via de fato engajado nisso. Quando eu tinha 19 anos, aí já em 2016, eu fui convidado para fazer parte do governo do estado de Pernambuco, como coordenador de políticas para a juventude. Recebia um bom salário, mas era a minha primeira experiência, veja só, 19 anos na Secretaria de Juventude. E, para ser mais preciso ainda, foi a minha primeira experiência profissional. Eu já tinha sido estagiário antes, mas assim, num período de 4 meses, mais ou menos, que não dava conta da minha experiência para ser coordenador de políticas públicas. E eu me dediquei muito, passei 3 anos nessa função como coordenador, desenvolvendo de fato projetos, ações, programas, iniciativas para jovens de todo o estado. E a coisa que eu mais tinha noção era o seguinte: eu não posso, do auge do meu privilégio, porque quem está na capital, independentemente da sua condição, já é privilegiado daquelas pessoas que moram no interior do estado. Porque as oportunidades são maiores, a sua condição socioeconômica, apesar de ter desigualdades e diferenças, ainda assim tem uma diferença enorme daquelas pessoas que estão no interior do estado. E a minha compreensão sempre foi, cara, eu não posso da minha mesa achar e eu acreditar que as minhas oportunidades são as mesmas que as oportunidades que outras pessoas. E a primeira coisa que a gente fez, eu conversei à época com o meu chefe, meu secretário, disse, cara, a gente precisa ir para o interior, a gente precisa rodar o estado de Pernambuco para, a partir disso, entender o que cada uma dessas pessoas precisam, estão querendo. E foi essa oportunidade que eu tive de conhecer milhares não, mas dezenas de municípios aqui do estado que eu, hoje, se tivesse na minha condição de vida hoje, não iria. Ninguém se desloca daqui não, acorda dizendo, vou para Salgueiro. Ninguém acorda dizendo que vai para Salgueiro. Ninguém acorda dizendo que vai para São José do Belmonte. É lógico que cada um tem a sua tradição, tem a sua cultura, mas quem é do Recife não tem essa cultura. E essa foi eu acho que esse foi um grande aprendizado que eu tive. Entender as realidades e a partir disso dar um salto adiante. Em 2016 eu comecei a fazer parte e saí em 2019. Fui para uma outra missão também no governo do estado, mas eu acredito que a missão de vida ela não é necessariamente a sua missão institucional. Sua missão de vida é maior do que a sua missão institucional.
Então, se você está em casa, na igreja, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, você vai cumprir aquilo que você se propôs a fazer. Então, o meu início de tudo não foi empreender. Nada a ver, É, Nada a ver. Eu Foi tinha- a gestão pública. Eu tenho essa dúvida, porque eu tava conversando com o João, que é meu irmão, e eu tava falando, pô, será que ele queria ser jogador? Porque todo menino que eu conheço, quando é criança, quer ser jogador. Aí eu falei, pô, aí eu comecei a pesquisar sobre tu. Aí eu vi que tu sempre disse que queria fazer o melhor para as pessoas que não têm acesso à educação. E aí... Ele fez atividade de Não, casa, não, né? Fez não, Tem alguma atividade de casa que eles fazem, né? Não são todas, mas algumas. Aí, justamente isso, porque tá falando, isso é muito massa, de tipo, tu ir atrás de as pessoas que não têm o mesmo acesso que tu tem, entendeu? Porque realmente, a gente já é muito privilegiado por ter as coisas básicas que algumas pessoas não podem ter. Aí eu queria saber contigo, porque eu tava vendo também que na pandemia teve grandes dificuldades. Claro que todo mundo teve sua dificuldade na pandemia, sendo que o Acelere ele foi criado basicamente na pandemia. Como é que foi essa tua virada de chave Esse insight, para né? construir, para fazer o startup que ela acelere, para tomar essa proporção que é? Porque assim, quando a gente entra no Acelere, ela é uma plataforma que dá acesso a todo mundo. Então, tipo, não é algo exclusivo para pessoas, é para todo mundo. Verdade. A primeira coisa é o seguinte, ele falou que todo mundo gosta de jogar futebol. Acho que você precisa saber do que você é bom. Não era bom jogando futebol. Aí, calma, É a primeira decisão, né? A primeira decisão. Assim, eu era bom jogando futebol. Então, esse cara, futebol não é. Não vai dar pra mim. certo. Não vai Não, dar não. certo. É aquela pessoa com 1,50 m fazendo você jogando basquete. Exato. Então, até que no futebol aqui, Pedro, é pato, Por isso que cara, é mas eu não professor, vou entrar nesse assunto. não, isso aí é complicado. É delicado, é muito delicado. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é você saber aquilo que você é bom. E eu já fui excluindo ali o futebol dessa lista. E dentro do que aconteceu ali na pandemia, quando a gente abria os jornais, as revistas, enfim, a TV, as notícias eram as mais negativas possíveis. Na educação não era diferente. Dava conta que os jovens queriam largar o ensino médio, não mais fazer a prova do Enem. E eu acredito muito, assim, eu enxergo que o ensino superior ele é super importante na transformação de vida das pessoas. É lógico, e a gente não pode desconsiderar isso, que existe uma desconexão muito grande dentro de alguns cursos da realidade para aquilo que se vê na universidade, na faculdade. Ao mesmo tempo, é provado por pesquisa que aquelas pessoas que alcançam o ensino superior têm maior salário do que aquelas pessoas que alcançaram o ensino médio. Que aquelas pessoas que alcançaram o ensino médio têm maior salário do que aquelas pessoas que alcançaram o ensino fundamental. E assim sucessivamente. Então, apesar da desconexão, apesar de todos os problemas que existem, para muita gente é a única porta de saída para trazer mais dignidade para sua casa, para sua vida, para sua família, para sua comunidade e assim por diante. Então eu disse, cara, eu não posso de jeito nenhum ficar de braços cruzados ali no tempo passar e não fazer nada. É preciso agir de alguma forma. Eu conto até que eu mandei uma mensagem para um amigo meu nesse tempo, dizendo assim, bicho, vamos fazer um preparatório e dar aulas ali ao vivo para a turma que está se preparando para o Enem. Ele disse assim, pode ser. Eu sempre digo também que quem diz pode ser, não diz vamos fazer. O que é que precisa, vamos correr atrás. Agilidade, né? Agilidade, a vontade. E além disso, veja, tem um universo completamente diferente entre realizar e ideia. Ideia, nada é a mesma coisa, se você não realizar ela. E o que de fato transforma a vida das pessoas, a sua e de outras pessoas, é a realização, ponto. É você sair daqui dizendo assim, vou fazer alguma coisa, e não só ter a ideia. A ideia, milhares de pessoas... Eu quero fazer isso, mas não fazer É isso que muita gente Se tem você medo. dá o primeiro passo, tá parado igual. Tem muita gente que tem medo da concorrência, tipo assim, não vou divulgar o que é o meu produto, porque outra pessoa vai copiar. Cara, não vai copiar. Sabe por que não vai copiar? Quem é que tem a coragem de fazer como você fez? Ninguém. Ninguém tem a coragem de fazer como você fez. Então, a primeira coisa foi, cara, não podemos ficar de braços cruzados, era preciso fazer alguma coisa. Agora você tá trabalhando com o quê? Eu estava no governo do estado ainda. Tava ainda? Ainda estava no governo do estado, nessa outra missão que eu fui, para uma empresa que cuidava de regularização fundiária. Só que como era pandemia, não tinha expediente. Porque estava suspenso. Mas como estava pelo Estado, estava conseguindo muitas garantias. Exatamente. Eu estava trabalhando meio que no home office ali, e dava tempo, ao mesmo tempo, de me dedicar a alguma outra coisa. E como as aulas eram aos sábados, aí dava tempo mesmo.
Aí o que foi que eu fiz? Eu sempre tive uma boa rede de relacionamentos. E dentro dessa minha rede de relacionamento tinham grandes professores. O professor Pedro chegou depois de nossa velha. Mas sempre tive uma grande rede de relacionamentos. E aí a primeira coisa que eu fiz foi: vamos entender a realidade. Não tenho dinheiro para pagar estúdio, não tenho dinheiro para pagar professor, não tenho dinheiro para contratar uma equipe, não tenho dinheiro para nada. O que é que vai fazer? Como que a gente vai fazer, né? O que é que vai ser feito? A primeira coisa foi: para construir esse curso online, eu preciso de 3 coisas. A primeira coisa que eu preciso são dos professores. Então, como eu tinha uma grande rede de relacionamento, eu bati na porta de cada um desses professores, mandei um WhatsApp. Eu bati na porta, não literalmente, mas mandei um WhatsApp para esses professores. E disse: professor, olha, estou querendo fazer isso, isso e isso. E para o professor Pedro conhece o mercado do Recife. O mercado do Recife é um mercado competitivo, é um mercado que tem o seu acirramento. É um mercado inchado, né? Que é um mercado, exatamente, tem o seu acirramento. E o meu propósito com a Acelere era fazer com que esses professores abrissem mão da concorrência das suas respectivas áreas para estarem no Acelere. E assim aconteceu. Nós tínhamos grandes nomes. Nós tínhamos o professor João Corrêa, de Geografia. Nós tínhamos o professor Fernanda Pessoa. Para quem não sabe quem é Corrêa, o nome Corrêa é o Atlas de Pernambuco. Né? Assim, Corrêa de Andrade, o cara que... O pai dele é Manuel Corrêa de Andrade. Que criou o Atlas de Pernambuco. Né? E aí, por exemplo, eu fui aluno na Universidade de Pernambuco, em Thaís Lourdes Corrêa de Andrade. Né? Que era simplesmente... Então, família de geógrafo. Aí é todo mundo geógrafo. Então, assim... Esse senhor que ele está falando é uma figura extrema e renomada. Porque você vai falar de Fernando Pessoa, eles conhecem perfeitamente Fernando Pessoa, porque está muito dentro do patamar de conhecimento deles, né? Atual, né? Ah, Fernando Pessoa de Então, redação. E vários outros grandes professores. Professor de redação, né? Professores, inclusive, que foram professores de uma geração enorme. Então, nós tínhamos o professor Kramer de Química, nós tínhamos o professor Edinaldo Ernesto de Matemática, enfim, grandes professores. E esses professores estavam cobrando R$0 para dar a sua aula. Então, a primeira coisa que eu tinha era conquistar a confiança dos meus amigos professores para estarem no Acelere. Primeira coisa. Segundo, naquele tempo da pandemia, estúdio era algo que estava super valorizado, porque estava todo mundo querendo fazer sua live e tudo mais. E nós começamos a cotar alguns estúdios e o orçamento estava muito alto, era impossível. Mas deixamos um. Licença, foi em que ano? 2020. Ou seja, a pandemia começou em 2020 e foi em 2020. Já foi direto, né? É tanto que tu teve mais ou menos essa ideia em 2019, não foi? Não, eu tive a ideia em 2020. No próprio 2020. Nossa primeira aula foi 1º de agosto de 2020. A ideia de já fazer no mesmo ano, no mesmo tudo. Porque ele queria já que começar. E foi meio assim. Eu tive a ideia no começo de junho, finalzinho de junho, na verdade, 1º de agosto foi a primeira aula, porque eu usei julho aí para estruturar as coisas. E aí, nós encontramos um estúdio num preço legal que ficava atrás de uma casa. Literalmente atrás de uma casa. Você primeiro batia na casa para entrar, para depois ir para passar pela escada para dentro. Tinha um montinho de areia lá, uns cachorros que ficavam correndo atrás de você, aqueles pinches, mas enfim, o objetivo era ir para a aula. E eu lembro, assim, nossas primeiras aulas foram catastróficas, porque como era um estúdio que tinha live de música e tinha outras coisas, quando a gente chegava, estava desmontando, o que a gente estava... Enfim. Um caos, né? Um caos. E aí nós tínhamos o estúdio, mas nós não tínhamos o dinheiro para pagar o estúdio. E como é que a gente vai fazer o dinheiro para pagar o estúdio? Foi quando eu comecei a pensar no modelo de negócio do Acelere. Nós não iríamos cobrar do aluno, porque a minha primeira visão foi o seguinte: se o meu professor voluntário, e se eu estou querendo fazer algo que impacte mais e mais pessoas, eu não posso cobrar do aluno. Porque se for para cobrar do aluno, eu tenho que pagar meu professor. Exatamente. Só que ao mesmo tempo, eu não posso pedir o estudo emprestado para o cara que está ganhando dinheiro com isso. O que foi que eu fiz? Eu disse assim: poxa, se eu tenho uma grande audiência e se eu tenho grandes professores, quem são as empresas que gostariam de se conectar com essa audiência? Primeiro, faculdade. O aluno está indo para a faculdade, então a primeira coisa que eu vou dizer que eu quero fazer é: vou atrair faculdades para dentro do Acelere. E assim foram com outras marcas. Só que, e aí vai a alma do empreendedor mesmo, do vendedor, vamos colocar assim.
Uma empresa, normalmente, quando ela está participando de algo, ela quer exclusividade. Então, se eu tenho uma faculdade, eu quero ser a única faculdade dali. Só que a gente não podia fazer isso. Por que não podia fazer isso? Porque o nosso cliente mais óbvio, a nível de pagar, era a faculdade. Então, eu precisava de mais faculdades. E aí foi o meu poder de convencimento junto a essas marcas, dizer assim, cara, o momento não é de competição. O momento é, de fato, de olhar para esse aluno, de ajudar, de se mostrar presente. E assim a gente conseguiu fazer o primeiro ano do Acelere. Na nossa primeira aula, nós tivemos uma matéria na TV Globo Pernambuco, que deu uma capilaridade muito grande para o Acelere. E 20 dias depois, essa mesma matéria ela foi espelhada para o Jornal Nacional, o que fez com que a gente ganhasse uma capilaridade a nível Brasil. No nosso primeiro ano, nem foi o primeiro ano, nos nossos primeiros 6 meses, de agosto a dezembro. Vocês estão no terceiro ano do médio agora, mas o professor deve lembrar, naquele ano, o Enem aconteceu em janeiro, por conta da pandemia. 2021 foi o único ano que aconteceu 2 Enems na história. 2000, que foi em janeiro e novembro, normalmente. E aí, de agosto a janeiro, quando aconteceu o Enem, nós tivemos ao todo 84 mil pessoas inscritas no Acelere. Só que se você me disser assim, Ryan, vocês esperavam esse sucesso, você imaginava esse sucesso, seria leviano da minha parte dizer que sim, e não esperava. É tanto que tudo nosso era amador. Quando as pessoas acessavam o site para se inscrever, elas acessavam o Google Forms. Ou seja, o Google Forms lá de graça e tal. A gente não tinha dinheiro para mandar e-mail para todo mundo. O que é que fazia? Tinha uma plataforma chamada MailChimp, que dava 1000 e-mails de graça. Então eu comecei a criar e-mails. Contas e contas. Para conseguir mandar o Nossa, eu não tô sabendo o que fazer aí. Para pegar os 30 dias grátis, né, de alguma plataforma. E ele mandava de vários e-mails. Ou seja, assim, pô, eu poderia ter desistido pelas primeiras dificuldades. Poderia muito. Mas tentei ao máximo me esforçar para superar essas dificuldades. E era uma dificuldade positiva, por quê? Porque a gente teve mais inscritos daquilo que a gente achava que poderia ter. Com certeza. Então foi uma dificuldade positiva. Quando a gente chega em 2021, aí sim, a gente entendeu a proporção que o Acelere tomou e tomou uma decisão. No caso, a gente, quando eu falo a gente, é muita gente, mas sou eu mesmo só. Tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Poxa, quando isso aí em 2020, foi fruto do desespero. O aluno estava sem como estudar, estava sem preparatório, viu a notícia na televisão. Os cursos presenciais estavam vivendo uma decadência. É tanto que a evasão escolar subiu muito na pandemia, foi absurdo. E é tanto que até eu fazia parte de um cursinho, assim, ele era EAD, mas assim... Nós tivemos a maior difícil. abstenção da história na prova do Enem, foi 51%. Ou seja, mais da metade das pessoas que se inscreveram faltaram. Até porque a prova ela foi feita em cima de um conflito muito grande do vai ser feito ou não vai ser feito, né? Em quais condições vai ser feito? E aí se entende que era necessário ser feito porque se perderia um ano de estudo para aqueles que já estão no terceiro ano. Aí começou a se discutir. Vai ter um quarto ano de estudo? Justamente. Aí não poderia, até porque há o financiamento das escolas particulares. A escola particular ela já recebe naquele ano. Como é que vai fazer esse quarto ano? O pai vai ter que pagar um quarto ano para esse aluno? Não vai. Uma discussão. E aí o Enem... enorme. E até que mudaria tudo, né? Tipo, a terceiro ano teria que fazer no outro ano, aí o outro ano teria que fazer no outro ano. Loucura. Exato. E aí, quando foi em 2021, o nosso objetivo era nos provar no tempo. O que era nos provar no tempo? Era entender se foi fruto do desespero ou se de fato a oportunidade fazia sentido para aqueles estudantes. E aí foi quando nós começamos a ampliar. Saímos de uma aula por semana, que era sempre aos sábados, que passamos a ter 2 aulas na semana, terça e quinta-feira. Como nós não podíamos ter essas aulas ao vivo, porque nossos professores eram voluntários e cada um tinha a sua agenda, a gente começou a gravar as aulas com os professores. Então a gente gravava e colocava em modo estreia, para parecer que era ao vivo. Então a gente saiu de uma aula por semana para 2 aulas por semana. E nesse segundo ano nós tivemos ao todo 489 mil alunos inscritos. Assim, saímos de um resultado Bom, já muito quase extraordinário, né? para multiplicar isso. E foi na transição ali de 2021 para 2022 que o Acelere começou a ganhar alguns prêmios. Nós ganhamos o prêmio da Brasil Conference 2022, isso já agora. 2022 nós ganhamos o prêmio da Brasil Conference. Fui lá para Boston, nos Estados Unidos,
para receber o prêmio como uma das 10 melhores iniciativas do país. E eu tive a alegria também de 2021 para 2022 para passar a integrar a lista da Forbes. Era isso que eu ia te perguntar, porque tava pesquisando sobre tu, aí eu vi, já apareceu na Forbes. Eu falei, queria saber a sensação que é aparecer na revista da Forbes, que é sério, é um sonho muito, pra mim, você aparecer na revista da Forbes, eu não sei a vida. Mas não, que você consegue. Calma, mas assim, vamos diferenciar. Como que tira essa foto? Calma, vamos diferenciar. Tem a lista da Forbes e tem o Forbes dos lisos. Eu tô no Forbes dos É a Forbes. Mas assim, vejam, de fato, é um reconhecimento enorme pelo trabalho que você está fazendo. Eu sempre também acredito isso a todas as outras pessoas que nos ajudaram. É lógico que ser indicado à lista da Forbes é algo que está só o seu nome lá, mas no background tem muita gente envolvida para a gente chegar lá. Tem todos os nossos professores, toda a nossa equipe, todas as marcas que acreditam e acreditaram no nossa leve desde o seu começo. Então, assim, o background é muito grande. Mas, assim, é um reconhecimento enorme da trajetória e da credibilidade para que você possa seguir em frente. E o que é ser Forbes Under 30? Ser Forbes Under 30 é uma lista que a Forbes faz com jovens abaixo dos 30 anos que estão ajudando a transformar o Brasil nas suas respectivas áreas. Poxa, a partir do ano que vem eu já não posso mais fazer. Então lá você tem educação, lá você tem tecnologia, você tem moda, você tem algumas áreas e eles elencam e selecionam essas pessoas. Quando eu soube, foi engraçado, né? Assim, eu vou até contar um caos para vocês que estão aí do outro lado. Você não sabe que você vai ser selecionado, você não sabe, mas tem uma preparação, que é assim, uma pessoa entra em contato com você. Eu queria saber como é que é essa descoberta aí. Tipo assim, uma pessoa entra em contato com você. Na verdade, qual o movimento que você faz? Você primeiro diz assim, Forbes, eu existo. Sim. Você manda pra eles, Forbes, eu existo. E você não sabe se foi líder, se não foi líder. Eu tenho uma estratégia pessoal em relação a isso, que é, eu nunca envio qualquer coisa no começo, eu sempre envio no último dia do prazo. Porque na lista vai aparecer mais em cima. Não, porque é o seguinte, a chance... Eu pensei nisso, a lista vai aparecer mais em cima. Porque, veja, tem uma lógica nisso, que é o seguinte, por quê? A chance de eu suplantar alguém que já tá é maior do que porque se eu envio primeiro, alguém vai suplantando, mas vai me suplantando, entendeu? Quem deve chegar a mensagem. Então eu vou mandando sempre por último. Estratégia. Funcionou, né? Funcionou, veja só, funcionou. E aí, quando eles entraram em contato comigo, entrou em contato uma pessoa para fazer uma análise e uma auditoria das informações que você divulgou. Então ele quer que você abra o sistema, ele quer que você traga dashboard, enfim, de fato uma auditoria daquilo que você colocou. Depois você tem uma outra sabatina e depois, aleatoriamente, uma pessoa entra em contato comigo e diz assim, aí você pode enviar, por favor, uma foto sua para o nosso e-mail? Agora. Alguma coisa aconteceu. Agora. Eu tava jantando no A shopping. melhor foto dele. Não, eu tava jantando no shopping, eu perdi a fome, juro. Eu perdi a fome, eu fiquei assim, meio que impactado, né? E só que eu não sabia se ia ou se não seria. Eu dizia pra minha namorada à época, eu dizia assim, eu vou criar uma beta, mas não vou criar expectativa. Mas ainda assim, vamos criar? É inconsciente. Mas ainda assim, vamos criar. Eu quero, amanhã eu vou contratar, mandei a foto, amanhã eu vou contratar um estúdio fotográfico para tirar algumas fotos. Caraca. Nem sabia. E aí tirei algumas fotos e tudo mais, e a revista da Forbes Under 30 é sempre divulgada ali na última semana do ano. E eles não divulgam também qual é a data, é um mistério. Então ele não divulga se é no dia 30. Tudo é um mistério, né? No final. Tudo é um mistério. Enfim, no final das contas, quando a revista saiu, estava lá o reconhecimento que nos deu uma visibilidade importante, interessante, e nos deu credibilidade a tudo aquilo que nós estávamos construindo. Que foi a chance também de, em 2022, a gente acender ainda mais a nossa iniciativa, quando a gente saiu de 489 mil para 519 mil alunos, aí sim, tendo uma plataforma de fato gamificada, onde o aluno ele ganha pontos,
prêmios também, à medida que ele vai participando. Até do porque nosso quando tu curso. entra na Fórmula, entra só o nome Ryan, né? Entra É o Ryan Acelere. com o projeto, né? É o Acelere, no final das contas, é o Acelere. Não, Quem saiu na Forbes? né, tem a tua premiação, mas quem for ler o motivo que tu tá lá, Exato. vai chegar no Exato. projeto. Foi como um curso preparatório. Exato. E aí, assim, a gente se dedicou muito para construir um time, aí transicionar isso, fazer uma transição, inclusive. Porque, veja, no começo, tudo era 100% gratuito, vamos colocar assim. Os professores eram voluntários, nossa estrutura é uma estrutura menor, nós não tínhamos tecnologia, nós não tínhamos equipe. E a partir que esses degraus a gente foi subindo, você passa. Eu já não achava mais justo, pô. A gente tá tendo um faturamento interessante. E os nossos professores continuarem voluntários. Então a gente colocou todos os nossos professores já a partir ali de 2022, metade de 2022. Tanto é que é engraçado, quando eu entro, né, a partir de quando eu sou contratado lá, eu recebo o convite através de João, né, que é professor lá também de física, ele trabalha comigo, estudou comigo, enfim. E aí João fala sobre o projeto. Só que ele me fala, é um cursinho gratuito para aluno. Aí eu me empolguei na ideia porque nessa parte, né, de querer fazer os projetos para a sociedade, blá 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 blá. O cara que estuda humanas, parece que se empolga para isso. E aí eu entro achando que era de graça. Eu entro achando que era de graça mesmo, assim, tipo, entrei para dar aula, não falava com ninguém, até porque eu não sou daquele pessoa que me empolga de todo, que fico tirando onda, mas assim, eu conheço com quem eu falo, se eu não encontrei a pessoa no corredor, eu não sei quem é a pessoa. E no final do mês, aí, professor, você colocou a conta? Aí ele falou, poxa, tem um Olha bônus, só! tem um pagamento. Não dá nem Porque na minha pra- cabeça é um projeto gratuito e eu tô aqui fazendo um bem do caramba pra jovens e tal, né? Aquela empolgação. Tanto é que quando o cara entra num pique muito grande, né? É porque você vê o verdadeiro empolgação Não, mas nos porque alunos, você, né? como o projeto poxa, quando o João mandou, eu fui fazer um estudo em casa, né? Você vai saber, poxa, onde é que o cara vai trabalhar? Até porque isso é o fluxo do profissional professor, né? A gente se coloca muito dentro do mercado como indivíduo Você tem uma comercial. agenda, né? Você tem uma agenda, você quer saber se vai Se dar encaixa tempo. e tal, aonde é, por exemplo, poxa, isso aqui tá valendo um pouco mais, então onde é que eu posso reduzir para poder dar Sim. esse espaço? Até que eu lembro que o meu fluxo era uma doideira do cara no início, eu largava num canto e ia correndo para poder chegar, justamente porque na minha cabeça era Essa é a vida do professor. tô fazendo um bem à sociedade, né, e tal. Mas e aí, realmente, não não deu importa, ideia. o bem está sendo feito, Sim. só que na minha cabeça era, estou fazendo de puro coração, continua de puro coração, mas agora é um coração. Remunerado, né? Coração E aí essa remunerado. parte é bem engraçada, porque eu entro em agosto de 2022. Exato, e a partir da metade ali de 2022 a gente começou a remunerar os nossos professores por dois motivos, por três na verdade. O primeiro, pô, a gente já estava tendo um faturamento, então nada mais justo. Segundo, nada mais justo também coordenar os professores de remunerar ali a ele pelo seu esforço, pelo seu conhecimento. E além disso tudo, nós queríamos ter uma equipe fixa de professores. Porque como os nossos professores eram voluntários, nós tínhamos de geografia, sei lá, 4 professores de geografia. Ficava muito flexível, né? Então o aluno não sabia quem era o seu professor. Ninguém dizia assim, eu quero hoje ter aula de geografia com o professor Pedro. Porque ele não sabia se era o professor Pedro ou se não era o professor Pedro. Professor Pedro. Era a aula de geografia do salário do Enem. Mas nós queríamos trazer de fato esse pertencimento da pessoa assim, eu quero assistir a aula de geografia do salário do Enem, que é do professor Pedro. Então a gente começou a ter essa equipe fixa a partir de 2022. E lançamos a nossa plataforma no dia 15 de agosto, que foi o dia, que é o dia do estudante, acredito eu. Lançamos a nossa plataforma no dia 15 de agosto. Uma plataforma que eu digo para você sem medo de errar. É a plataforma mais completa do mercado de graça. Eu assino ela. É a Já plataforma, sou inscrito nela. é a plataforma de preparação para o Enem mais completa de graça. Tudo que você imaginar de essencial. Então, a aula ao vivo tem, aula gravada tem, monitoria interativa para você abrir a câmera e o microfone, tirar dúvida com o professor tem, simulado tem, material tem, exercício tem. Ou seja, é gamificado, ou seja, tudo que você precisa de essencial tá lá. A única coisa que nós não temos, que aí é realmente impossível, é correção de redação individual. Mas ainda temos uma correção de redação ao vivo, onde o nosso professor seleciona
algumas redações enviadas para os nossos alunos para corrigir ao vivo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida De vários. Claro. Porque imagina só, você corrigir a redação de milhares de Não tem como. Só que tem Departamento de 500 mil pessoas corrigindo a redação. Exato, aí é impossível. E aí, nós viemos nessa trajetória de muitos resultados positivos, de ascender na tecnologia, mas com uma premissa básica. Não é porque é de graça que não tem que ser bom. Tem que ser muito bom. Então, se vocês estiverem lá no Acelera, vocês nunca vão me ver discutindo tecnologia A ou tecnologia B pelo preço. Então, não, essa daqui tem tal benefício e essa aqui tem tal benefício e meio. E essa aqui é mais cara, essa aqui é mais barata. Não, vamos dar mais cara, porque a mais cara garante a qualidade. Então, premissa básica é a qualidade. Manda a tua parte. Inclusive, eu tenho que perguntar para o senhor Rian, né? Ryan. Eu ia perguntar para o senhor, mesmo da Senhor, eu tentei. Quem treinou? Eu tentei. Ele chamou de quê? Railan. Eu juro que eu tentei. Mas veja, um nome tão difícil assim tem licença poética. Tem. Então, Tranquilo. Eu queria perguntar, o senhor falou das dificuldades, tudo, mas tem uma pergunta que eu queria fazer ao senhor, porque realmente, como é que você se sente em transformar e ajudar a vida de tantas pessoas? Porque a gente diz que é uma causa muito bonita, entendeu? Então, assim, por mais que tenha mudado a sua vida, mudado a vida de vários professores, você, com certeza, o senhor sente dentro do coração, eu tô ajudando 514 mil pessoas, entendeu? Então, assim, é muita gente, e você tá fazendo realmente algo que, para uma pessoa que não tinha nada, realmente foi a melhor coisa da vida. Então, assim, deve ser bem Só para complementar também, eu tenho uma dúvida, porque a gente sabe que o início assim foi bem difícil. Sempre E é eu queria caótico, saber, né? porque assim, empreender nunca é fácil. Então, tu teve assim apoio de alguém, o pessoal falava, não vai dar certo, ou vai dar certo. Porque isso é uma dúvida, porque é muito difícil ter apoio. a primeira coisa, eu vou responder a dele, mas eu vou responder a tua. A tua eu já esqueci um pouco. Não, Eu vou responder a dele primeiro, para depois vou me relembrar. É porque ele errou o nome. É verdade. Minha memória é péssima. Foi a pandemia. Como foi a tua pergunta? O do apoio. Do apoio, veja. Eu sempre aprendi na minha vida que você tem que ser a pessoa mais confiante naquilo que você está fazendo. Independentemente se é em casa, se é no trabalho, vai ter aquela pessoa que acredita e vai ter aquela pessoa que não acredita. Mas você tem que ser a pessoa que acredita. Mas é lógico que você não pode ter um otimismo barato. Você tem que ter um otimismo de trabalho. Você não pode deixar que, não, eu estou carregado de problemas, essas coisas vão ser resolvidas pela energia do universo. Cara, não vai. Não é assim. Quem vai resolver. Chama o universo. Tu pode contar até com a energia do universo, mas assim, o universo vai querer que tu também tenha Tu dê uma a tua ajudinha, né? energia, Tu dê uma tu tenha a ajudinha. tua energia para trabalhar e tudo mais. Então, essa é a minha primeira lição, que o trabalho duro vale a pena. Mas eu não sou também aquela pessoa de, se você abrir podcast de negócio assim, 16 horas por dia, trabalho 16 horas por dia. Então você Trabalho enquanto eles É dormem. só querer. trabalho 16 horas por dia. Não. Isso é muito bom. Trabalho enquanto eles Trabalho dormem. enquanto eles dormem, é boa. Não é assim. Acredito que é preciso assim, tentar se ter um equilíbrio, mas que no começo você vai trabalhar mais mesmo. Claro, Você sim. vai trabalhar mais, inevitavelmente. Hoje, eu trabalho mais em outros aspectos que não eu trabalhava no começo do Acelere. Se você me perguntar assim, Ryan, hoje, quais são os materiais que saem lá no Instagram? Eu não sei. Por quê? Porque a gente tem uma equipe para fazer isso. Mas no começo quem fazia era eu. Ou seja, eu sabia no começo. Hoje eu não sei porque existe uma equipe. Foi terceirizado, assim. Tu tem uma equipe para fazer. Ryan, qual é a aula do dia hoje? Eu não sei. Mas no começo eu sabia, porque eu montava o calendário, o cronograma junto com o professor. Então no começo eu trabalhava muito mais em outras áreas que não trabalho hoje. Não significa dizer que não trabalho muito hoje, né? Não, essa parte aí é Não legal foco da no trabalho. trajetória. 2022 era muito mais fácil ter o contato e tal. 2023 já vai diminuindo esse Sim. contato porque o fluxo Exato. externo vai aumentando. Esse ano
os contatos são intermitentes, né? Assim, dá sorte e bater naquele dia. Exato. Cada um tá... E você vai encontrar na equipe aquela pessoa assim, porque uma pessoa específica da equipe para aquela... E também não quer dizer que assim, tu deixou de se esforçar, óbvio que Sim, não, mas só Mudou colocou teu esforço Não, em e outra além disso, coisa. você começa a partir do momento que Ele você sabe tem qual uma é a equipe função. e você começa a ter reunião de gestão. Então, na segunda-feira ou na sexta-feira, eu sempre tenho reunião de gestão para programar a próxima semana, avaliar a semana que passou. Isso faz com que eu tenha uma previsibilidade do que vai acontecer, que a equipe me provoca. Pô, tu acha que deveria ir por esse caminho? Tu acha que deveria ir por esse caminho? Ou dá um aperto aqui no parafuso, outro aperto no parafuso, quando você vê que as metas não vão ser alcançadas. Então, voltando até para a tua pergunta, cara, vai ter desconfiança de todo lado. Vai ter desconfiança. Só que você precisa ser aquela pessoa que confia, mas acima de tudo se esforça para dar certo. Porque eu sempre também acredito que você não precisa provar nada para ninguém. Mas a partir do momento que os resultados começam a chegar, essa confiança do meio começa a acontecer. E isso acontece em todos os lados. Então, lá, os nossos professores, o professor Pedro, ele chega porque ele foi indicado pelo professor João. Mas será que se o professor João não tivesse, e a gente não tivesse histórico nenhum, iria ter a confiança do professor Pedro? É provável, pode ser que sim, mas é provável que não. Então, a partir do professor João, o professor Pedro começou a confiar. Mas o professor João só começou a confiar porque tem outro professor também. Então, a gente conquistou a confiança ali dos professores. Dentro de casa, quando sai uma matéria na TV, quando o número de inscritos aparece, quando as primeiras empresas aparecem, e a confiança. Então, assim, confiança ela vem atrelada ali a trabalho, a responsabilidade, e você precisa diferenciar entre persistência e insistência. Persistir é você não desistir apesar de. Então, amanheceu chovendo, mas eu vou persistir aqui e tentar e fazer. E insistir é muitas vezes você insistir em algo que não está dando resultado. Então, você aportou R$100 lá, você viu que deu errado. Eu estou aportando mais 100, deu errado de novo. Então, tu vai num aporte e o resultado não chega. É saber direcionar energia, né? A gente direcionar energia para coisas que não... Então, você precisa saber aquilo que de fato... Você precisa fazer a distinção entre persistência e insistência para entender onde é que você está colocando a sua energia. E desde o começo, apesar do Acelere ser gratuito, ele sempre se provou um negócio escalável, mas ao mesmo tempo sustentável. Porque, apesar do professor Pedro e tantas outras pessoas chamarem de projeto, nunca eu considerei como um projeto, eu sempre considerei como uma empresa, porque no final não é projeto. No final das contas as coisas precisam ser pagas, as remunerações precisam ser pagas na data que foi pactuada, enfim. Então, acredito que no final das contas é você fazer essa distinção entre insistência e persistência. Mas é só pergunta agora, pelo amor de Deus. Só para deixar claro, gente, a partir de agora eu chamo de empresa, tá? Não vou chamar. Pedro sendo corrigido ao vivo aqui. Mas vai, Carinha, dá-lhe aí tua... Raia. Minha pergunta Já começou bem. Isso, já fui bem. Já foi melhor que antes. Isso. Como eu estava dizendo, mesmo com as dificuldades tudo, eu tenho certeza, quero só saber como é que o senhor se sente em ajudar tantas pessoas. Porque realmente é muita gente, então queria só saber como é que você sente transformar a vida de tantas pessoas que precisavam desse apoio do Acelere. Eu vou até botar maneiro. E sendo E tão vai esquecer a novo. pergunta dele. Não, é um acrescento. E sendo tão novo. Veja, a primeira coisa é o seguinte. Você muitas vezes está tão envolvido no looping do trabalho que você perde a noção do bem que você pode estar fazendo. E você perde de fato, tá? Você se envolve tanto nos problemas do próprio negócio, da própria empresa, que você esquece que o seu trabalho está fazendo bem a outras pessoas. Mas, quando a gente, todo mês lá no Acelere, nós enviamos pesquisa para os alunos, para que eles possam avaliar os nossos professores. Essa semana, inclusive, a última semana do mês é a semana da pesquisa. Para que os alunos possam avaliar o Acelere, avaliar os professores, avaliar nossas aulas, avaliar a plataforma, avaliar tudo, monitoria tudo. Porque, como eu disse, a premissa básica é qualidade. A premissa básica é qualidade. Então, lá a gente controla, de fato, os indicadores de qualidade, que se chama NPS, que é o Net Promoter Score, ou seja, o quanto de promotores você tem dentro do seu negócio, que indicam esse serviço para outras pessoas. Então, lá no Acelere, o nosso NPS é de 9.4. O que significa isso na prática? De cada 10 pessoas, 9.4
indicam o Acelere para outras pessoas. Ou seja, você tem um nível de reputação enorme junto a essa galera. E aí, De compartilhação, né? exato. Dentro dessa pesquisa, você tem os comentários subjetivos, que é quando esses alunos contam suas histórias, contam, enfim, o que eles estão achando. E aí é quando você sai um pouco do loop da rotina para entender o bem que você está fazendo. Tem pessoas que não tinham condições nenhuma de estudar e estão tendo a melhor educação possível que a gente pode dar gratuitamente para ela. Que, assim, no começo de tudo, as pessoas pediam muito, deixa a aula era só ao vivo. Deixa gravado. E a gente não deixava gravado para prestigiar o nosso professor. A gente queria que o máximo de pessoas estivessem ao vivo olhando o nosso professor. Só que a gente começou a perguntar o porquê deixar gravado. E as pessoas respondiam assim. Eu acho que não eram todos os meses que existiam. Porque na minha casa tem um celular e é da minha mãe que está trabalhando e eu só posso assistir a aula quando ela volta. Porque na minha casa não tem internet, eu preciso ir até a casa do meu tio que tem internet e eu não consigo chegar lá em tempo de assistir a aula. E você começa a entender assim que a sua realidade não é nem de longe a realidade da maioria das pessoas. Que você acredita que é algo mais simples do mundo tem um celular, mas que não é a realidade de todo mundo. Que inclusive muita gente assiste a aula nas Gs, né, nos dados móveis, né? Que Exato. Muita gente acha que a realidade da internet brasileira é a internet via cabo, Wi-Fi. É tanto que isso foi uma grande problemática na pandemia, porque quando surgiu o EAD, o pessoal ficava, não, como é que uma pessoa não tem celular? Exato. Mas não é verdade. Não é pré-pago, é pós-pago. Aí a gente começa a pensar assim, esse é o Brasil, tá? Esse é o Brasil. O Brasil tem diversas realidades. Só tá começando a ser visto, né? De diversos Brasis. E aí você começa a receber esses feedbacks na aprovação, nas histórias que são contadas, que dizem assim, cara, tá valendo a pena fazer todo esse esforço, ter todo esse trabalho, que no final das contas é a vida que você está transformando. Mas posso ser muito sincero, desde o primeiro momento, quando a gente decidiu fazer o Acelere, nosso objetivo era de fato levar a oportunidade para as pessoas, mas uma compreensão básica, a gente só está fazendo aquilo que a gente pode fazer. Nada além daquilo que a gente não assim, vai descer. De verdade, não me envaideço disso, porque no final das contas não é isso que a gente leva daqui. Que a gente pode deixar um bom trabalho, um bom legado, e assim a gente segue. Hoje eu estou no Acelere, pode ser que amanhã eu não esteja no Acelere. Você vê, minha missão foi concluída aqui na Acelere. Acho que outra pessoa poderia tocar esse negócio e tornar ele maior ainda. Por enquanto, estou no Acelere. É tanto que eu queria saber, porque, assim, esse negócio de, tipo, querer fazer o bem para as pessoas, levar o que a gente tem aqui, o básico que a gente tem aqui, que é a educação, é um direito básico de todo mundo, sendo que a gente sabe que isso aí não é efetivado e tem que ser Você efetivado. falou a palavra certa, não é plus, gold, premium, é básico. É básico. Então eu queria saber, tu tem vontade de entrar, assim, de entrar na política? Porque, assim... eu vi os stories desse hoje, hein? Eu vi os stories desse hoje. Assim, principalmente nessa parte, assim, de educação, porque a gente consegue ver que tu tem uma influência, tu consegue realmente querer, não o bem para poucas pessoas, mas sim para a sociedade num todo. Porque, como eu falei, é um direito básico. Veja. Vou engatar aqui uma Tá, pergunta. engate a pergunta. De futuro, assim, não só na questão de política, como é que tu se vê, assim, pra ver para Enem, pra ver o Acelere durante uns 10 anos, pra fazer alguma coisa nova? O que é que pretende, assim, fazer no futuro? A primeira pergunta é sobre a política. Veja, eu amo política. Deve ser uma pergunta que ele escuta pra caramba. Eu escuto muito. Então, Não pode cada uma de é que eu vi. Eu amo política, porque eu me vi sempre nisso, né? Mas, e eu gosto de política ao ponto de todo dia me atualizar sobre o que está rolando. Então, abrir os sites locais, os sites nacionais, entender quais são as fontes que você pode ouvir, quais são as fontes que são mais tendenciosas e que você precisa também ouvir, mas ao mesmo tempo ter um filtro interessante. Mas se eu for sincero para você,
Hoje não me imagino na política. Gosto muito da política, mas hoje não me imagino na política. Hoje. Hoje não me imagino na política. Daqui uns 5 dias, né? Hoje não me imagino na política. Acredito que estou cumprindo minha função e minha missão muito bem na iniciativa privada. Porém, acho que o futuro a Deus pertence. Justamente. Né? Acho que a gente não pode viver no tempo do ir, não é? No tempo do ou isso ou aquilo. Acho que a gente tem que viver no tempo do ir. Empreender e política, empreender e educação. E assim a gente vai construir nossa vida. Caso haja a oportunidade no futuro, mas precisa ser um futuro do longo prazo, de fato, posso ser que sim. Mas eu acredito que hoje, que data é hoje? Hoje, dia 27 de junho de 2024, minha resposta seria não. Porém, às 10h01, e talvez às 10h02 ele mude ideia. Porém, acredito que a gente precisa ter muita gente boa na política. Quanto mais a gente se afasta da política, mais a política piora. Sempre. E a juventude ela tem um papel fundamental nessa trajetória. Em todos os momentos onde teve uma guinada de transformação no país, a juventude esteve presente. Se você olhar direta já, quem foi que foi para hoje? Juventude. 2013, ali naquela... Quem foi para hoje? Juventude. Se eu não me engano, hoje comemora, não sei se é hoje, principalmente, vai ser esse mês, comemora a marcha dos 50 mil estudantes contra a ditadura, né? Que vai rolar lá em São Paulo, que é justamente a galera da USP, a galera das faculdades adjacentes lá, que vão entrar nesse ponto. Pois ainda assim, em todos os momentos onde o país teve uma guinada, a juventude esteve presente. Então eu acredito muito que nós, enquanto jovens, temos um papel nisso aí. E não é só a juventude na idade, tá? A juventude nas ideias também. Porque não adianta você ser deputado federal com 21 anos, mas ter as ideias mais arcaicas e mais obsoletas. As continuidades de ideia. Não adianta. Então, hoje diria que não, mas no futuro, quem sabe, a ser pensado. Eu gostei da primeira clarinha. E a pergunta me relembra, eu sou péssimo de memória, tá? Me desculpe, não é desatenção, minha memória realmente é muito ruim. Eu vou ter que voltar com outra pergunta, porque você falou de se atualizar e tal. E assim, quais são os sites, jornais, que tu recomenda? Que eu gosto, tá vendo? Recomendar é difícil, mas assim, eu estudo tudo, eu ouço tudo, vejo tudo. Principalmente ao Cicast. Principalmente ao Cicast. Eu ouço tudo, vejo tudo. Então, assisto, vai ter gente que vai dizer que não é bom, que não sei o quê, mas assisto a TV Globo, leio Folha de São Paulo, Estadão, e outros portais parecidos com o Exame, Pipeline, enfim, a Valor Econômico, a nível local, tenho a Folha de Pernambuco, o Jornal da Comércio, Diário de Pernambuco, e blogs direcionados à política. Então você tem o blog do Elielson, Ed Malira, enfim, você tem alguns. E como eu disse, ouço tudo, escuto tudo, vejo tudo. Podcast de negócios, dão um conselho de Flor Augusto. Vejo também o Primo Cast, que é de Tiago Negro. Vejo também o podcast de Caio Carneiro. Gosto desses podcasts de empreendedores, que acabam que as dores são compartilhadas ali, você vai vendo aquilo que você pode. Então, assim, acho que ouço tudo, escuto tudo, vejo tudo. Ouço tudo, escuto tudo, vejo tudo e vejo como é que eu consigo filtrar aquilo que de fato tem um sentido real e aquilo que de fato está se direcionado para um outro caminho. Acho que no final das contas é isso. Quem julga A ou B, meu amigo, vamos ler. Não, é que é uma dificuldade que hoje a juventude, pronto, tu tá com 27, em 2012 tu estava conseguindo ter uma participação política, né? Em 2012 estava terminando o terceiro ano e estava vivenciando ali as discussões acadêmicas, né, quando estava entrando na federal. E me empolgando para entrar na parte política mesmo da faculdade. Você pega e aí não é uma crítica às jovens, tá? Mas você pega a juventude de hoje, como a política ela está sendo confundida demais, né, entre política e politicagem, né? Aí você tem esse distanciamento. E a política partidária também. Isso, não tem nada a ver. E aí o jovem, quando se distancia, não é, do processo político, tinha mais, mas é porque ela se empolgou. Gente, eu me empolguei, eu fui conversando. Desculpa.
O que é que acontece? De café. O que a política hoje, ela está se tornando algo solitária para um grupo mais velho. Por exemplo, uma pergunta, eles sabem que eu fiz essa pergunta para eles, né? E vale para quem está escutando aí. Quem com 16 anos tirou o título de eleitor para poder votar hoje no vereador? Não é prefeito. É no vereador. Exato. Um cara que faz a legislação. Fiscaliza o executivo. Não precisa ter muito título de eleitor, não. Aí a pergunta que eu faço é, daqui a 4 anos, você está com quantos anos? 20, né? Você está no mercado de trabalho, né? Talvez aquilo que você queria conquistar, o carinho que você não votou quando você tinha 16 anos, ele não promoveu. Então é importante que você entenda que a sua participação da política vale a partir do momento que você pode estar nela. E além disso tudo, professor, veja, a gente passou por um momento muito difícil na história do país, que foi o momento da polarização. Isso. E veja, a polarização, ela existe no Brasil há muitos anos. Sim, Há muitos anos. verdade. Há muitos anos a polarização existe no Brasil. Só que você teve uma polarização que desenfreou o ódio, né, um ao outro. E aqui eu não quero fazer juízo de valor nenhum. O que eu só quero dizer é que as pessoas perderam a chance de sentar numa mesa e conversar pacificadamente. Onde se você tem um candidato e eu tenho outro, se você discorda de mim, tudo bem. maravilha. Tá ótimo. Democracia é isso. O que eu não posso partir é porque você discorda de mim e eu discordo de você para uma agressão, para uma desavença. E a gente perdeu essa capacidade no país. De viver na democracia. De viver na democracia e de sentar e conversar. Então eu acho que o jovem ele tem um papel fundamental e muito importante dentro da política, dentro da construção do país. Mas quando a gente fala assim, dentro da construção do país, parece algo utópico, né? Algo muito longe. Então vamos trazer mais para perto, na construção da sua família, na construção da sua escola, na construção da sua comunidade, do seu bairro, do seu trabalho, porque aí, se cada um faz um pouco, a gente consegue chegar num país por completo. Sim. E quando fala, desculpa, porque quando pega essa questão utópica, tu trabalha numa área justamente utópica. Exato. Educação, quando você entra para a educação, ele falou da rede de apoio e tal, acho que a educação é um local que a rede de apoio, ela existe, ela é forte dentro. Mas quando você parte para fora, por exemplo, quando o cara vai dizer em casa que vai virar professor, Todo mundo olha com a cara meio... quer te apoiar, mas olha, poxa, mas... Quero escolher outra coisa. Como você vai sofrer e tal. E você fica, gente, mas é preciso estar lá dentro para poder modificar essa estrutura, né? E aí, pelo fato de tu estar dentro e, de certa forma, tu tá dentro da educação, dentro da área de negócios. Então, tá dentro da área de negócios, todo mundo vai enxergar assim, é muito novo para estar fazendo isso. Sim. Né? E aí, eu acho que já estudar, tu já tem muito Você deu paralelo, né? Você deu paralelo. Se você é muito novo, não serve. Se você é muito velho, também não serve. Então, onde é que serve? Que é aquele descrédito, né? Ele chegar assim no canto e... Não, eu sou o CEO, né? Eu sou a pessoa de frente, o homem forte da empresa. Você? Tu? Com essa carinha de criança? Novo. Mas veja, eu gostava de ser mais novo ainda. Porque quando eu era mais novo, as pessoas diziam assim... Qual a tua idade? Eu dizia 22. Sério? 22? Não acredito em 22. Quando você diz 27, já vai normalizando. 27 já vai, 27, tá bom, tudo bem, tá na idade. Tá quase 30, tá quase 30. Tá na idade. Você, 22 já. Ô, Ryan, Manda aí. Indo agora para finalizar o podcast, eu queria fazer uma pergunta que a gente guardou aqui para o final. Massa. Que era, se o senhor pudesse dar um conselho, uma recomendação para tantos jovens que se espelham no senhor e almejam chegar onde o senhor chegou. O senhor tem alguma recomendação para jovens empreendedores, tudo, porque o senhor viveu muito e com certeza muitas pessoas que estão vendo aí querem... Eu tenho duas recomendações. Viveu muito, é velho. Eu Todas tenho 27 anos, eu tenho duas recomendações. A primeira, eu nunca chamo ninguém que tenha 27 anos de senhor. Ele não vestiu do senhor. Eu senti a dor vindo no meu peito. Quando eu falei viveu muito, eu tô falando viveu muito na área empreendedora. Ele sabe o que ele tá falando, ele sabe o que ele tá fazendo. Tentou reverter. Veja só. Feito eu, né? O Acelere Arrepiadíssima. vai fazer dia 23 de julho, 4 anos. É um bebê. É um bebê. 4 anos é um bebê, considerando que... Mas é um bebê que fala. Considerando que o nosso primeiro ano, 2020, foi um ano praticamente de... Foi piloto. Foi um piloto ali. Então, vamos considerar que o Acelere tem 3 anos. 3 anos. A média do IBGE para uma empresa, empresas morrem antes dos 10 anos. Se você pegar 80% das empresas morrem antes dos 10 anos. Ou seja, nós estamos passando ainda pelo vale das sombras do empreendedorismo. Ainda falta 6. 7 anos. 7 anos, ali 6 anos.
para que a gente possa sair do Vale das Sombras. E todo dia você aprende. Todo dia você aprende. Empreender, as pessoas acham que é fácil, que você amanheceu, acordou e está rico. Como a minha Não mãe é assim. empreendedora. Não é assim. Não é assim. É desafiador e você precisa ter uma inteligência emocional muito grande. Por que você precisa ter uma inteligência emocional? Porque você acorda com a notícia boa e vai dormir com a notícia ruim. E se você não tiver a capacidade de aproveitar a vida, apesar de, você enlouquece. E enlouquece de verdade, tá? No sentido literal. No sentido literal. Então, assim, você precisa ter a capacidade de aproveitar a vida, apesar de, e, acima de tudo, aproveitar a jornada. Que é difícil. Porque, imagina, você sempre está ali para comemorar os seus feitos, né, as suas conquistas. Só que, em 4 anos de Acelere, nós ganhamos o nosso primeiro prêmio em 2022. Ou seja, passando 20 e 21 na sombra ali, vamos colocar assim. Mas em 23 e 24 não ganhamos nada, nenhum prêmio. E nem que a gente tenha se candidatado, nada, não ganhamos. E nem tivemos bons prêmios também. Mas, se fosse por comemorar apenas as vitórias, comemoraríamos apenas lá em 2022. Fora todos os outros desafios e conquistas que você tem ao longo da jornada. Então, aproveitar a jornada, apesar de difícil. Ter inteligência emocional para equilibrar os desafios que existem. Ter equilíbrio também na sua vida pessoal. E é lógico que equilíbrio é uma palavra difícil, porque você é um só. Você não, quando abre a porta de casa e diz assim, aqui eu sou Ryan, eu sou PF. Ryan é pessoa física. Você é Ryan, pessoa física e pessoa jurídica igualmente, em todos os lugares que você está. Então, é saber dosar as coisas. É lógico que em algum momento você vai dosimetrar isso errado, você vai pender mais para o trabalho do que para dentro de casa. Há o tempo da plantação e há o tempo da colheita. Se você colher errado no tempo que é da plantação, você pode prejudicar a sustentabilidade de tudo que você está fazendo. E trabalhar duramente todo dia. E quando eu falo trabalhar duramente todo dia, não é trabalhar 16 horas por dia. É dar o seu máximo nas horas que você se colocou à disposição para trabalhar. Se possível, ser o primeiro a chegar, o último a sair. Porque liderança, a maior liderança que existe é a liderança, por exemplo. Você não tem como cobrar um resultado de uma pessoa se você não gera o resultado. Quando em 2022 era muito confortável para mim, foi quando eu saí do governo, era muito confortável para mim continuar no governo, porque eu conseguia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porém, minha equipe estava crescendo. E como é que eu, como líder, ia dizer assim para minha equipe, olha, eu estou lá e estou aqui ao mesmo tempo. As pessoas poderiam estar lá e cá também ao mesmo tempo. Então eu coloquei, e acreditando que plano B não existe, só existe plano A. Porque a partir do momento que quando você tem um plano B, você passa a pensar no não sucesso do A. Se o A não dá certo, o B tá aqui para me garantir. Cara, vai pro A, porque vai fazer o A dar certo, se só tiver esse plano. Então eu saí do governo muito provocado por esse sentimento de que eu precisava dar exemplo para minha equipe, de que a minha dedicação ali era máxima e constante. E, no final das contas, ideias não valem de nada. O que só vale é a execução. Então, e tem uma frase também muito forte, que é assim, o feito é melhor do que o perfeito. Mas eu acrescentaria alguma coisa nessa frase. Eu diria que o feito é melhor do que o feito é melhor do que o perfeito, porém você não pode fazer imperfeito. Você não pode achar que tem que fazer de todo jeito, que a execução não importa. Eu fiz, né? Tô fazendo aqui, não é isso. Tem que fazer com o máximo de clareza e de responsabilidade. É a sua perfeição do que você consegue, né? É isso. E no final das contas, o Brasil é cheio de problemas e empreender é resolver problemas. Se você quiser empreender nos Estados Unidos, tem uma dificuldade enorme. Um país que funciona, um país onde as políticas públicas alcançam todo mundo, aí é mais difícil. Porém, se você trouxer para a realidade do Brasil, empreender é exatamente resolver problemas. E para onde você olha aqui, existem problemas. Temos problemas de sobra. Por isso, a dica que eu dou é acorde cedo, trabalhe, estude e volte para casa realizado. No final das contas,
não é o trabalho que vai dignificar a sua vida, a sua alma, mas é aquilo que você constrói para você e para sua família. No final das contas é isso. Arrasou. Queria agradecer. Enorme. Agradecer Pela a presença, presença. realmente. Tamo Foi um junto. prazer. E, gente, por favor, Calma. aqui, verdade. Olha aqui, Tem olha. uma Tem todo um time. Muito Tem todo, né? Tem todo. Gente, nossa por organizada. favor, sigam aqui o Oxicast, tá bom? Se inscrevam. Se inscrevam Ó, aqui quem tá pela dizendo aí, Gmail, viu? tá bom? Quem tá dizendo aí? E outra coisa, E coloquem a hashtag aí, educação, direito básico de todos. Rapaz, essa hashtag é grande. É porque esse é o nosso aluno que ele acorda com os pensamentos. Ele é o de humanas. Ele é o de humanas. Ele dorme, ele sonha com Marte. Eu e quero acorda bem, assim, eu falando quero bem sobre do tudo. mundo. Mas é isso, deixa um comentário, deixa É um isso, like. gente. E, de novo, obrigado pela Muito participação, obrigado, maravilhoso, amigo. viu? Tamo Um abraço para todo Agradece mundo, mais. obrigado pelo Agradecimento a todas as pessoas da parte técnica, tá? A gente já citou todos os nomes, a gente deixa claro aí, como esse episódio foi um episódio especial, a gente prolongou muito aqui, a gente vai deixar isso para outro momento, tá? Mas agradecemos a todo mundo aí que tá daqui. Valeu a todo mundo aí. Beijo. Valeu pra vocês.